amigos, bem-vindos a mais esse encontro. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a boa leitura. A leitura é um processo complexo e multifacetado, que transcende a mera decodificação de símbolos gráficos e a compreensão literal de um texto. Trata-se de uma atividade cognitiva dinâmica, que se molda a diferentes objetivos e propósitos do leitor. De maneira geral, quando nos referimos à boa leitura, estamos falando da leitura de qualidade, tanto no que se refere à qualidade do material lido, quanto à produtividade do leitor no exercício dessa importante habilidade humana. Elis, o que devemos considerar na seleção de uma boa leitura? Paula, a boa leitura é aquela leitura sempre útil e salutar para o nosso desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Para selecioná-la, seja ela de conteúdo espírita ou não, importa considerar além do para que lemos, o que buscamos e como lemos. Se estamos comprometidos com o nosso próprio progresso, honraremos textos e obras nobres e sadias que nos ilumine a razão e fortaleça nossos corações. Sobre a maneira como lemos, é importante ler não apenas para assimilar informações, mas para elevar nossa mente na busca do entendimento e compreensão do conhecimento edificante, lançando luz sobre nossa vida interior e prática. Obrigada, Elis. E aqui entra a questão da seleção de livros, para que possamos exercitar uma boa leitura, não é mesmo? Perfeito. No caso da seleção de livros espíritas, Alexandre, pode ser esse um desafio diante da grande variedade de obras disponíveis no mercado editorial. Nesse sentido, como podemos selecionar boas leituras de obras espíritas? Sim, Paula, empenhando esforço em conhecer a base fundamental do espiritismo, né? Contida nas obras de Allan Kardec e nos ensinamentos de Jesus, para que tenhamos clareza dos princípios básicos doutrinários, que, sobretudo na atual etapa evolutiva da humanidade, lançam luzes sobre o caminho de nossa evolução moral e espiritual. Com isso, teremos discernimento para examinar e identificar ensinamentos espíritas autênticos, a fim de que não nos deixamos enveredar nas armadilhas que, em lugar de nos orientar, podem confundir nossas mentes e corações. Lembremos que nenhum conteúdo dito espírita foge aos princípios expostos pela doutrina espírita e pelos ensinamentos de Jesus. Muito bem posto, Alexandre. E tenhamos, então, sempre em mente a importância de termos clareza dos princípios doutrinários, também na seleção de livros espíritas. Juliana, em Tessalonicenses 5:21, o apóstolo Paulo nos diz: examinai tudo e retende o bem. O que relacionado à leitura podemos extrair dessa orientação à luz da doutrina espírita? Paulinha, ao lermos, precisamos refletir sobre o que lemos, extraindo o que é proveitoso para o espírito. Precisamos penetrar a leitura examinando-a com real atitude de elevação, a fim de que o bem também possa encontrar lugar adequado em nós para reconhecê-lo em espírito e verdade. Emmanuel, no capítulo 18 do livro Intervalos, enaltece o ato da leitura dizendo que, no silêncio do espírito, os pensamentos do céu iluminam os pensamentos da terra e vozes benevolentes e sábias nos falam aos ouvidos. Assim, compreendemos que a leitura, que desencadeia a reflexão e o estudo, são atos educativos legítimos de elevação moral. E o ajuste moral não surge sem o guia do conhecimento, né? É nesse sentido que, em linhas gerais, as questões 780 e 780A do Livro dos Espíritos nos esclarece dizendo que o progresso intelectual conduz o progresso moral na medida mesma em que conduz melhor as nossas escolhas. Excelente, Ju. Alexandre, com base no que a Ju acabou de dizer e tudo que estamos dizendo até aqui,
Como podemos cooperar com nossos irmãos que não podem ler ou que ainda não se habituaram a ler? Sim, Paulo. Devemos lembrar que amar também é incentivar e saber ajudar o outro a se esclarecer para melhor discernir. Se em alguma medida já nos encontramos na condição de auxiliar nossos irmãos frente ao conhecimento sadio e libertador, temos responsabilidade em assim proceder, sempre nos acautelando de que somos igualmente aprendizes da vida, de modo que o auxílio é sempre mútuo. Quanto aos, quanto aos que ainda não se habituaram a ler, lembremos que a leitura é em si um ato de disciplina do espírito, e essa, como sabemos, não é aguilhão que impomos sobre nós. É, ao contrário, força libertadora do espírito, pois nos educa na transformação comportamental para melhor. E nos lembremos sempre que até Jesus, o mais sublime espírito que esteve entre nós, entrou na assembleia dos que se dedicavam ao estudo da revelação e levantou-se para ler. Lucas 4,16. Que possamos refletir então sobre isso e que o Divino Mestre nos inspire a todos. Muito obrigada aos companheiros de hoje pelas contribuições e também a vocês que nos acompanham. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo.